Muito bem, começando então mais um dos nossos estudos, o Livro dos Médiuns, parte 1ª, Noções Preliminares, capítulo 3, Método. Nós estamos no item 31, dando continuidade aqui nesse capítulo tão importante para o nosso entendimento, não apenas da doutrina, mas na forma de fazermos a divulgação do Espiritismo. Nesse item 31, que é o que a gente vai entrar hoje, Allan Kardec nos fala um pouco sobre os fenômenos mediúnicos propriamente ditos, porque até então nós falávamos apenas sobre teorias doutrinárias, sobre métodos de abordagem, sobre desenvolvimento de discussões, e agora a gente já começa a falar de que forma que nós temos que nos portar diante dos fenômenos, apresentando-os às pessoas que têm interesse em conhecer a doutrina. Começamos então aqui no item 31. Para se proceder no ensino do Espiritismo, como se faz nas ciências ordinárias, seria necessário passar em revista toda a série de fenômenos que podem produzir-se, a começar dos mais simples até chegar sucessivamente aos mais complicados. Até aqui Kardec quis dizer o seguinte, que quando nós estudamos física, vocês se lembram disso quando estudaram na escola, nós começávamos ali com cinemática, estudando um pouquinho dos movimentos, aquelas fórmulas iniciais, né, ΔS sobre ΔT, para poder analisar um pouquinho sobre velocidade, sobre aceleração. Depois ele foi avançando um pouco mais na sua fórmula, na sua complexidade, analisando os fenômenos e comprovando-os, que é o mais importante. Tanto é assim que uma das formas que nós utilizamos para comprovar é assistir, por exemplo, uma prova de Fórmula 1. Nós colocamos ali uma certa distância, colocamos ali um certo tempo e fazemos um cálculo. E aí então, fazendo esse cálculo, nós temos o resultado que confere com o velocímetro do carro. Então nós trazemos uma teoria, e essa teoria pode ser colocada em prática em qualquer momento, numa prova de Fórmula 1, numa rua, numa avenida, seja ela como for. Nós passamos depois para um outro capítulo, que tratamos de termodinâmica, falamos de ação da temperatura sobre a matéria, e aí então falamos de dilatação, de contração, falamos de gases, falamos de ótica, de eletricidade, de uma série de fenômenos que a física estuda, e isso pode ser simplesmente comprovado através das experiências. E Kardec coloca, se nós utilizássemos esse mesmo método para poder estudar o Espiritismo, nós precisaríamos então fazer a mesma coisa. Pegar tudo aquilo que diz respeito ao Espiritismo prático, ao Espiritismo experimental, e aí então fazer com que ele se reproduzisse no momento em que nós quiséssemos numa sala de aula. E o que Kardec complementa para nós é o seguinte: ora, isso é impossível, porque não se pode fazer um curso de Espiritismo experimental como se faz um curso de Química ou de Física. Nas ciências naturais, opera-se sobre a matéria bruta, que se manipula à vontade, e quase sempre se consegue determinar os seus efeitos. No Espiritismo, tem-se de lidar com inteligências dotadas de liberdade e que provam, a cada instante, não estarem sujeitas aos nossos caprichos. É necessário, pois, observar, esperar os resultados e colhê-los na ocorrência, no momento em que ele acontece. Então aqui o que Kardec colocou para nós é exatamente que nós não temos essa possibilidade de tratar dos fenômenos espíritas como nós tratamos com os fenômenos físicos que acontecem na natureza. Porque nós dependemos, no caso da nossa relação com os espíritos, de livre-arbítrio, de vontade, de capacidade de realização. Então nós temos ali um interesse e conhecemos as técnicas, mas a partir do momento em que nós falamos numa relação com outras inteligências que estão ali, que são consideradas extracorpóreas, nós dependemos da sua vontade. Hoje, né, na nossa relação com os animais domésticos, já temos um trabalho enorme, que vocês já bem conhecem aqui do que vocês ouvem, de fazer um cachorro ficar quieto, de fazer o cachorro não morder, de fazer o cachorro deitar na hora certa, comer na hora certa. Já temos uma dificuldade enorme para domá-los. Imaginemos então o ser humano que dispõe ali de vontade própria, de esclarecimento e de inteligência. Então, nós não podemos fazer essa comparação. Mas o detalhe é que, para as pessoas que são leigas, para aquelas que têm interesse
em conhecer não necessariamente a doutrina espírita como doutrina filosófica, mas para conhecer o espiritismo como uma religião, no sentido mais simplista da palavra, que é capaz de produzir fenômenos, mágicas. E aí então a gente diz para um médium, me faça aparecer um espírito. O médium vai e faz um espírito aparecer, se materializar. Me traz uma carta agora de alguém do mundo espiritual. O médium vai se sentar, pegar um papel, vai escrever uma carta e vai entregar. Veja como será o meu futuro. Ele fecha os olhos e começa então a trazer ali uma previsão de tudo aquilo que diz o futuro, não na questão do animismo, na questão da pré-cognição, mas nós falamos da mediunidade, da relação com o mundo espiritual. Sabendo que cada um desses fenômenos dependem de outras vontades, significa então que aquele que se propõe a provocar aquele fenômeno não depende apenas de si mesmo, mas ele depende também de uma outra relação, mas que para aquelas pessoas leigas não se deram conta ainda. Analisa-se o fenômeno simplesmente pelo seu efeito, mas não entende qual é a sua causa. E esse é o grande problema que nós enfrentamos. Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui em cima. André colocou, né? Quando o Dudu Moleque não posta a palestra do dia, eu ouço outros repetidos, né? É um vício bom, né? É aquela história, né? Um livro velho, para quem não leu, é novo, né? Então, algumas vezes a gente lê o livro 2 vezes também. O Décio colocou, por que mulher não gosta de matemática? Olha, Décio, eu tenho conhecido ultimamente pessoas que têm contrariado essa regra. Tem uma prima minha que está fazendo física na Universidade de São Paulo, tem uma outra que faz matemática, tem isso, que dá um show de bola de conhecimento. Então a gente está percebendo que a coisa, né, não é tão prazerosa assim. Né? Conheço muitos alunos, aliás, a maioria dos meus alunos, homens, são os que não gostam de matemática. E temos um exemplo claro do conhecimento matemático, é Ágora. Ágora ela viveu no período do domínio romano, depois de Cristo, e ela foi uma das grandes mentes brilhantes da humanidade, inclusive trazendo ali um subsídio para que outros cientistas tirassem conclusões sobre astronomia, por exemplo, né, do movimento elíptico da Terra em torno do Sol. Isso até então era um enigma. Achavam que dava pirueta, que fazia curva para cá, curva para lá. A Ágora fez ali um estudo, analisou, trouxe aquela proposta e fechou a conta. Né? Então nós temos ali grandes mentes. A mesma coisa também, né, Júnior? Né? Dizer que a mulher não sabe dirigir também é bobagem, porque a maioria dos acidentados são homens. Ou seja, nada a declarar, né? Para a gente não complicar a nossa vida. Mas então, aqui nesse primeiro parágrafo, nós analisamos exatamente essa... Pois é, Miriam, tem até desconto, né? Na apólice de seguro. Então vemos aqui que o método de se estudar o Espiritismo, ou de se ensinar o Espiritismo em especial, acaba não podendo ser utilizado da forma como nas ciências naturais. No livro que é o Espiritismo, Allan Kardec fala de uma nova ciência, ciência que estuda o mundo espiritual, a ciência espírita, não pelo fato de ser uma ciência com o rótulo do Espiritismo, mas uma ciência que estuda o mundo espiritual. Daí então ele dizia que a ciência materialista, a ciência tradicional, não pode tirar conclusões naquilo que diz respeito ao mundo espiritual, porque ela depende necessariamente dos elementos do mundo físico. Então, para podermos entender o Espiritismo, nós não podemos, temos que fazer de uma outra forma. Então, como se nós estamos falando aqui sobre o método de divulgação do Espiritismo, nós temos que aprender a ensinar. Porque nós passamos tanto tempo sentados em sala de aula, aprendendo com os mesmos professores, com a mesma pedagogia, com o mesmo método, que quando nós nos sentamos numa sala para estudar uma filosofia tão complexa como é o Espiritismo, nós naturalmente fazemos uma correlação daquilo que eu aprendi na escola, da forma como eu aprendi na escola e da forma que eu posso ensinar agora. Só que é exatamente o contrário, nós temos que começar por um outro caminho. Kardec coloca, por isso declaramos, energicamente, que todo aquele que se vangloriar de obtê-los à vontade não passa de ignorante ou impostor. Ele diz o seguinte, que aquelas pessoas que dizem que eu sou capaz de fazer algum fenômeno, de provocar algum fenômeno, e ele fala isso com todo o conhecimento de causa, com toda a autoridade, ou ele é ignorante porque ele não sabe do que ele está falando, ou ele é um impostor, ou seja, aquele que manipula a mente das pessoas através dos seus truques, através das suas prestidigitações, né, como são aqueles os ilusionistas que fazem esse tipo de atividade. Então, nós não podemos simplesmente dizer assim, o médium, eu vou falar com a sua mãe
e a gente sabe que é assim, porque nós temos ali pelas ruas espalhados aqueles panfletos das pessoas que dizem, né, que resolvemos qualquer problema, nós conversamos com os seus entes queridos e tudo mais. Então ele diz assim, olha, venha no meu consultório no sábado às 4 horas da tarde, que eu vou trazer para você a comunicação da sua mãe que desencarnou. E a pessoa vai então cheia de expectativa, cheia de vontade, se senta, ele faz então uma psicografia, entrega para ele e diz assim, essa carta veio da sua mãe. Ou seja, como é que ele pode ter essa certeza de que realmente ela veio? Se ele faz isso com todos os clientes dele, como é que ele pode ter certeza que aquela comunicação, ainda que fosse mediúnica, fosse realmente daquele que é o autor, daquele que assina a carta? E para aquele que é o leigo, que vai em busca dessa informação, como é que ele pode ter certeza que aquilo não foi manipulado? Porque o primeiro ponto que nós temos que colocar é, a mãe dela quer falar? A mãe dela pode falar? Aquele médium tem condições de se sintonizar vibracionalmente com aquele espírito? Então nós começamos a colocar ali uma série de fatores que devem ser considerados nessa relação que existe com o mundo espiritual. E continuando para nós. Pessoal, vamos lá para o texto? Mas as pessoas falam qualquer coisa, prometem tudo. E então, exatamente o que Kardec colocou, filhinha. Ou ele é um ignorante, porque ele tem vontade de fazer, tem algumas sensações, alguma sensibilidade mais desenvolvida, e acaba prometendo mundos e fundos para fazer aquilo que ele deseja. Há um exemplo disso que a gente tem visto nessa novela que tem passado, novela das 6, novela das 7, não sei exatamente qual é a novela que trata dessa questão da mediunidade, né, desses médiums, que nós temos exatamente ali, você frequenta a casa daquela pessoa e ela então te traz ali as informações que você deseja. Eu estou vendo um espírito do seu lado, é da 7, né, Júnior? Eu estou vendo um espírito do seu lado, esse espírito está me dizendo tal coisa, e é então aquele que está sentado ali à frente do médium está acreditando em tudo que ele fala. Isso por quê? Porque quando a gente fala sobre o misticismo do mundo espiritual, nós falamos de um comportamento histórico. Desde o início das primeiras sociedades, quando os homens começaram a manifestar os primeiros fenômenos de comunicação com o mundo espiritual, nós tivemos aqueles que se impressionavam com isso. Nós tínhamos ali as pitonisas lá no passado, na Grécia, nós tínhamos ali os profetas no mundo hebraico, nós tínhamos ali vários outros adivinhos também na história da humanidade, em cada região, em cada tempo, e cada vez que essas pessoas apareciam, elas de certa forma se destacavam naquela sociedade. Porque eu posso interpretar sonhos, eu posso falar com o mundo espiritual, eu posso fazer previsões. E aí então, desde os mais humildes até os mais poderosos, iam em busca dessas informações. Nós temos ali documentários e filmes épicos que mostram, ainda que envolvido numa história fictícia, mostra exatamente um comportamento rotineiro naquela época. Os reis diziam assim, nós vamos entrar em guerra contra fulano, o que você prevê? Nós vamos ganhar ou vamos perder? E aí então aqueles que eram os dotados dessa sensibilidade, dessa habilidade, acabavam trazendo as respostas. Então, desde o início dos tempos da civilização humana, da nossa civilização, nós temos então essas pessoas que se impressionam, e hoje não é diferente. Ainda mais nessa sociedade que nós vivemos hoje, uma sociedade que é carente, uma sociedade que é agitada, que sofre ali as suas angústias e precisa de uma resposta. Daí então do porquê as pessoas vão em busca de adivinhos, daí então porquê as pessoas vão enchendo os centros espíritas, os templos religiosos de um modo geral. Porque querem um auxílio sobrenatural para resolver as suas questões materialistas. Daí então, com essa disposição de aceitar qualquer coisa que venha do mundo espiritual, nós entramos na lei de causa e efeito. Ou melhor, da lei de procura e oferta. Se você tem quem procura ajuda, você vai ter quem ajude. Se você tem quem procura uma comunicação com o mundo espiritual, vai ter um monte de gente te oferecendo esse serviço. Comercializando, inclusive, esse tipo de serviço. O Júnior colocou o detalhe que ainda tem pessoas que creem, né? Mas é assim mesmo, Júnior. A nossa crença ela é generalizada. Nós acreditamos em muitas coisas que chegam nos trabalhos doutrinários, na comunicação com os espíritos. Nós temos essa tendência natural a acreditar. Então nós estamos agora entrando numa fase em que a nossa razão começa a se tornar predominante. Então a nossa razão que nos permite pensar, nos permite analisar, aceitar ou negar. Tanto é assim que para nós que estudamos a doutrina espírita, um trecho bíblico, ele não tem tanta força como tem para pessoas de outras religiões tradicionais.
Se eu falar para você assim, que Deus falou com Moisés e ele disse tal coisa, a gente vai olhar e falar, sabe que interessante, próximo. Se você falar para alguém que crê naquilo tudo, ele vai dizer, nossa, ele falou mesmo, eu tenho que seguir aquilo de qualquer jeito. Então ele pode até ter falado, mas a questão é que nós nos colocamos numa condição de parar e analisar. Aquele lado da fé cega já mudou para a fé racional, então nós estamos aprendendo a pensar. Não que todos nós estejamos hoje em condições de fazer qualquer julgamento imparcial sobre aquilo que chega do mundo espiritual ou aquilo que é entendido como um fenômeno mediúnico. Mas hoje nós já colocamos um pé atrás, digamos assim, para podermos ali, cada vez que aparecer alguma coisa, a gente fala, será que é verdade? Porque Jesus falou tal coisa, será que ele falou mesmo? Numa religião tradicional seria uma blasfêmia. Você levantar a hipótese e a possibilidade de Jesus não ter dito aquilo. Então nós nos damos essa liberdade. E de um modo geral nós vemos que as pessoas hoje ainda se deixam levar por essa ilusão. Se por um lado nós estamos aprendendo a analisar os fatos, por outro algumas vezes a gente extrapola, que acaba sendo muitas vezes rígido num raciocínio, perdendo exatamente aquilo que uma sensibilidade maior poderia ter aproveitado. Mais ou menos como aquela história, aquele provérbio, né, que fala do homem que se encontrava desesperado, pendurado por uma corda ali numa escalada, e de repente ele falou, Deus me ajuda, né? Então veio aquele nevoeiro, e ele ouviu uma voz assim, corte a corda, e ele falava, não vou cortar, não posso, eu estou com medo, vem me ajudar, e ficava, corta a corda. Depois no dia seguinte ele estava congelado a meio palmo do chão, e ele não cortou a corda porque estava com medo. Então na verdade a gente deixa de aproveitar muita informação por pensar demais e acaba absorvendo muita ilusão, muita fantasia por pensar de menos. Então nós estamos hoje numa fase intermediária aprendendo a utilizar o nosso raciocínio. Mais ou menos como a criança que inicialmente engatinhava e agora ela começa a dar os primeiros passos meio cambaleantes, tropeça de vez em quando, precisa se apoiar. Assim nós estamos entrando na fase do nosso raciocínio. A Júnior colocou, né, digo em relação a existir essas propagandas, né, trago pessoas amadas em X dias. Júnior, a gente nunca sabe qual é a intensidade do desespero das pessoas diante dessas situações. Vamos supor que eu seja aficionado por uma pessoa. Eu tenho uma paixão desesperada por ela. E de repente ela vai embora. E eu estou ali entrando em depressão, a minha vida está toda desabando por causa dela. Passo em frente a um poste, tenho ali, trago o seu amor de volta em 7 dias. Não tenha dúvidas que eu vou entrar naquele local. Então a gente perde muitas vezes o raciocínio, a razão, em virtude do nosso desequilíbrio. Por isso então que nós temos esses aproveitadores de pessoas que acabam se colocando nessa condição. Agora temos aqueles que vão por brincadeira, né? Já que é assim, deixa eu ver qual é. Aí temos aqueles que são os brincalhões, aqueles que são os curiosos, né? Mas vão lá para perder dinheiro, fazer o que? Eles vão ter que pagar para poder se divertir, e quem está se divertindo, na verdade, é aquele que oferece o serviço, né? Então tem pessoas que se deixam iludir, e tem pessoas que vão pelo desespero, infelizmente. Deixa eu ver aqui. Muriel colocou para nós, né? Antigamente, na minha ignorância, eu procurei uma cartomante. Aí eu saí de lá, né, me sentindo muito mal, passei a noite toda sentindo coisas ruins. Aprendi a lição e fui em busca da doutrina espírita, né? Eu acho que todo mundo já teve uma experiência semelhante, Muriel, quando se fala com relação ao mundo espiritual. Nós temos pessoas que já leram mãos, pessoas que já foram jogar búzios, pessoas que já foram em cartomante, pessoas que já fizeram brincadeira do copo. Eu quase fiz a brincadeira do copo, já contei para vocês essa história. Tinha ali por volta dos meus 17 anos, 18 anos, nós sentamos em volta de uma mesa, eu e mais 2 amigos, e demos as mãos e começamos a rezar o Pai Nosso. E nessa hora a gente começou a dar risada, porque a gente não conseguia levar a sério a coisa. Mas se a gente não tivesse dado risada, a gente estaria ali provocando o fenômeno. E Deus sabe o que ia acontecer a partir dali. Então nós temos ali situações das mais diversas de pessoas que vão por curiosidade. Até que chega uma hora que a gente aprende, né? Ou eu tive a sorte de não acontecer nada, de não dar certo, ou eu tive azar de acontecer alguma coisa que me impressionou. Quase leram sua mão, assim dizia. Pois é. Mas muitas vezes a gente faz por inocência, faz por, vamos ver que bicho vai dar. Na verdade a gente nem leva muito a sério a coisa. Já que a pessoa está ali mesmo, não custa nada, está fácil, então vamos lá, vai. Uma numeróloga já fez para mim também uma previsão. Já foi em casa, ela foi lá, fez previsão de várias pessoas de casa. E o pior é que ela acertou em algumas coisas, né? Ela previa viagens que estavam completamente imprevistas, coisa de 2, 3 meses depois a viagem aconteceu. Então a gente pergunta assim, até onde isso é certo, até onde isso é errado, até onde isso é verdadeiro ou não. Mas todos nós já nos submetemos a situações como essa, ou se não nos submetemos ainda, a coisa vai acontecer. Não faço ideia, soldado.
Eu sei quando ela falou assim, não, vai ter uma viagem, a gente começou, né? Depois que ela foi embora, falou, nossa, que viagem que essa mulher fez, né? Quem viajou foi ela, né? Não deu outra. 3 meses depois surgiu uma viagem ali que tinha que ser feita completamente fora dos nossos planos. Então a gente nunca sabe, né? Como é que a coisa funciona, né? Mas o que aconteceu, aconteceu. Né? Já chegou perguntando, né, Ju? Pode sentar. Então, né, deixa eu ver aqui, o Júnior colocou também lá em cima, na minha casa eu já vi um pai de santo, uma época em que minha mãe não se encontrava bem espiritualmente. Então a pergunta é, né, quem nunca teve uma experiência de curiosidade nessa relação com o mundo espiritual, que atire ali o primeiro livro dos Espíritos, né? E aí então a gente vai ver o que vai acontecer de fato, né? Então, né, até encontrou uma cigana que previu a morte do meu pai, né? Daí foi só se desapegou quando a pessoa faleceu, né? Então temos ali várias situações, né? A Vaninha colocou também Cabo Frio, né, ficavam diversas ciganas tentando ler a mão. O pior é que elas não são muito assediadas, né? Asseadas, né? Estão sempre com uma aparência ruim, eu fugia delas. E se fosse bonitinha, você ia lá, Farinha? Você ia se encorajar? A Fernanda colocou também, né? Mas é grande a responsabilidade, pois a maioria dos casos desse tipo de comportamento traz mais crentes do que estudiosos, né? É o objetivo, Fê, né? Quando a gente fala sobre essa relação de explorar a crença alheia, o objetivo é exatamente isso. Você não está preocupada com o estudo. Você está preocupado em viver a adrenalina da experiência, porque é uma adrenalina. Não deixa de ser uma farra gostosa, né? Quando você se faz fazendo aquilo que é proibido, fazendo aquilo que ninguém sabe. A gente sabe que o que é proibido é mais gostoso, né? E muitas vezes a gente faz escondido só para ver o que dá. E eis aí então que surge a complicação. Porque naquilo que nós estamos estudando agora, Kardec falava exatamente isso. Quando a gente tem um entendimento de que as coisas não acontecem ao bel prazer, de acordo com a vontade daquele que está provocando o fenômeno, nós entendemos que ou ele é ignorante ou ele é impostor. Porque se ele fala que vai fazer uma coisa que nós sabemos que não é possível fazer, alguma coisa de errado está acontecendo. Né? Isso faz muito descrente do espiritismo. Descrente das religiões, eu acho. Né? Aí na Europa talvez seja diferente. Né? Mas aqui no Brasil a gente começa já a diferenciar um pouquinho mais, apesar de que, conforme a gente já conversou, a mídia hoje traz uma visão do espiritismo muito fantasiada. Essa da novela que nós comentamos, eles falam assim, uma novela espírita, e bota lá uma médium charlatã, fazendo ali as suas picaretagens, e aí você inconscientemente, ou mesmo conscientemente, faz uma associação da personagem que é trambiqueira e da ideia da filosofia espírita que está ali surgindo. Daí então, né, que embora a mídia hoje esteja falando muito de temáticas espiritualistas, que isso é muito positivo, que isso é muito válido, etc. e tal, a gente tem que ter muito cuidado de correr atrás também para poder levar aquilo que é verdadeiro. Para as pessoas poderem diferenciar, tá, lá na novela fala isso, mas eu sei que a coisa não funciona dessa forma. Já ganhamos um ponto ali. A Soldado colocou, né, tem uma frase que vinha em um filme que é assim, né, tira o impossível, que restar, por mais improvável que seja, é o possível, né? Pois é, essa frase aí ela é de Arthur Conan Doyle, né, que ela fez pro Sherlock Holmes. Né? Então é exatamente isso, né? Se você tira aquilo que é impossível, o que sobrar, por mais improvável que seja, acaba sendo verdadeiro. Então é impossível dos espíritos se comunicarem? Não, não é impossível, então é possível que seja. Né? Então esse é um pensamento bem interessante. Sossego, Juliana. Vamos em frente. Né, a Luísa colocou também, né, estive uma cartomante, quando começou, eu vi quem falava por ela, né, eu perguntei se ela conhecia o espírito que falava. Esse é o problema, né, Luísa? O médium vai conversar com uma cartomante e vê quem está do lado lá do mundo espiritual. Aí ou você sai correndo, ou você se questiona, ou você fica ali parada. E ela queria saber? Pois é. Essa que é a questão, porque às vezes ela pode ser realmente. Porque quando a gente lembra que uma pessoa começa a desenvolver uma atividade como essa, de adivinhação, de trabalho com algum espírito e coisa e tal, se ele começa é porque ele teve um impulso. Dificilmente a gente vai encontrar um indivíduo que ele fala assim, olha, eu vou inventar que eu sou. Normalmente aqueles que estão dentro dessa área, mesmo que seja de uma forma equivocada, têm de fato uma sensibilidade. Só que é uma sensibilidade não educada, uma sensibilidade não orientada, não esclarecida. E aí então ele começa a descambar pelo misticismo, pelos equívocos e tudo mais. Né? E acontece exatamente isso que a Luísa colocou. Né? Eu descrevi, né, e fui por curiosidade, depois acabei dando um passe nela. Né? Você foi para ser atendida, acabou atendendo. Então essa é a questão de ser médium. Como o Raul Teixeira uma vez falou numa palestra, foi numa dessas adivinhas, né? Teve contato com uma delas, a mulher olhou para a cara dele e falou assim, estou vendo uma presença do seu lado. Ele falou assim, minha filha, cada um de nós tem pelo menos 7, você só viu um. Só de obsessor aqui a gente tem uma fila atrás, você só conseguiu ver um.
né? Ou seja, já mostrou ali que a coisa não é bem assim, né? Então nós temos essas situações de exploração da nossa crença. O Júnior colocou que nem aquela história, bateram na porta da cartomante e ela perguntou quem era. Aí a pessoa virou as costas e foi embora. Não precisava ter perguntado, né? Vamos em frente. Eis porque o verdadeiro espiritismo jamais servirá para exibições, nem subirá jamais nos palcos. Quando se fala servirá de exibições e subirá nos palcos, é importante que a gente contextualize essa situação que Kardec descreve, porque nós vamos falar sobre isso no próximo capítulo aqui do nosso estudo, que vai falar sobre os sistemas de desconfiar dos fenômenos propriamente ditos, né? Então eu vou pegar um trechinho depois de um filme para a gente poder analisar. Beleza, Baianinha, bom trabalho para você. Um trecho de um filme para a gente poder analisar, porque nós estamos falando do século XIX. Século XIX não tinha televisão, não tinha cinema, mas tinha os teatros, né? Aquele século tinha esses espaços. E nesses teatros, que era ali, desde aqueles que eram os mais luxuosos, até aqueles que eram os mais simples, né? Ou aqueles, como vulgarmente a gente fala, eram verdadeiros pulgueiros, que era mais para as pessoas pobres mesmo, para as pessoas que eram comuns e tudo mais, eles iam nesses teatros para poder passar o tempo, para poder curtir um entretenimento. E nessa época do século XIX, em especial, um dos entretenimentos era exatamente essa questão da relação com o mundo espiritual, principalmente pelo advento do espiritismo. Porque já que falou que era possível isso acontecer, as salas de teatros lotavam. As pessoas criavam truques dos mais diversos, criavam histórias de adivinhações, os circos mambembes, né, aqueles que saíam que eram itinerantes, né, saíam de um local para outro para poder fazer ali as suas apresentações. Tínhamos aquelas mulheres que liam bola de cristal, as ciganas e coisa e tal, né? Pois é, né, Ju? Então aí nós observamos o quê? Que nesses palcos também tinham pessoas que faziam essas apresentações. Ou seja, tinha ali os seus momentos de espetáculo e se utilizavam exatamente dos espíritos para poder impressionar o público e ganhavam muito dinheiro com isso. Por isso Kardec coloca isso, porque o verdadeiro espiritismo jamais servirá de exibições, nem subirá jamais aos palcos. O verdadeiro. Agora, quando se fala em truques, em ilusionismo, isso estava repleto naquela época, né? E hoje, né, de certa forma, também encontramos aí bastante. É mesmo ilógico supor que os espíritos se entreguem a exibições e se submetam à pesquisa como objetos de curiosidade. Os fenômenos, por isso mesmo, podem não ocorrer quando mais os desejamos, ou apresentar-se de maneira muito diversa da que pretendíamos. Acrescentemos ainda que, para obtê-los, necessitamos de pessoas dotadas de faculdades especiais que variam ao infinito, segundo a aptidão de cada indivíduo. Ora, sendo extremamente raro que uma mesma pessoa tenha todas as aptidões, a dificuldade aumenta, pois seria necessário dispormos sempre de uma verdadeira coleção de médiuns, o que não é possível. Aqui em cima nós colocamos o seguinte, que Kardec nos lembra. Quando se fala de mediunidade, obrigatoriamente falamos de relação com os espíritos. Falando de relação com os espíritos, nós falamos de personalidades, falamos de consciências. Por isso mesmo, nós não podemos simplesmente dizer que somos capazes de aprisionar um espírito e fazê-lo nosso escravo para determinados tipos de fenômenos, porque não é assim que a coisa acontece. Os humanos não podem, os encarnados não podem simplesmente aprisionar os espíritos, como nós imaginamos, fazendo ali as nossas mandigas, fazendo ali os nossos truques, né, os nossos rituais, para poder aprisionar os espíritos para ficarem à nossa disposição. Temos aqueles que são os zombeteiros, né? Eu não gosto dessa palavra zombeteiro, né, mas são os espíritas, são os espíritos brincalhões. Zombeteiros é uma palavra muito antiga, que a gente já não utiliza mais. Mas os espíritos brincalhões, os espíritos, né? Que são os brincalhões que muitas vezes se vinculam a alguns médiums para provocarem esses fenômenos. Mas chega uma hora que os espíritos não querem mais. Chega uma hora que os espíritos falam, não vou fazer, não quero fazer desse jeito. E aí tem, né, Ju? E aí então, nesse momento nós percebemos o quê? Que você até pode ter ali um vínculo, mas esse vínculo ele é muito frágil, ele pode se quebrar a qualquer momento. Basta que o espírito se canse, que ele vira as costas e vai embora.
né, já que os espíritos também são temperamentais, principalmente nesse nível evolutivo de consciência, né, que são espíritos brincalhões, não têm responsabilidade, não têm seriedade, são egoístas, né, querem tudo para eles. E daí então que não podemos simplesmente imaginar que eles se entreguem a essas exibições, muito menos que se submetam a pesquisas. Então nós vamos fazer aqui um grupo de estudos, de análises experimentais, e aí então fazemos uma evocação e toda vez a gente quer que aquele espírito se manifeste. Obviamente que muitas vezes podem vir espíritos que são brincalhões ou curiosos, ou muitas vezes pode não acontecer absolutamente nada. Daí então que nós não temos o domínio sobre esses espíritos, temos ali acordos, temos ali parcerias para esse tipo de trabalho, que foi mais ou menos o que Kardec fez. Havia uma parceria entre ele, o grupo mediúnico com o qual ele trabalhava, e também com o grupo espiritual que dava esse suporte e trazia essas orientações. Mas era tanto a vontade, a liberdade, a disposição que ele tinha de se propor a esse trabalho, como também dos espíritos de virem atender a sua solicitação, trazendo essas orientações, que era um projeto que ia muito além de qualquer interesse pessoal. Era um projeto de transformação do mundo, a gente sabe disso. Né? Bom dia, pessoal que chegou. E aí então ele continua aqui para nós, né? Os fenômenos, por isso mesmo, podem não ocorrer quando mais os desejamos, ou apresentar-se de maneira muito diversa da que pretendíamos. Né? Pode acontecer mais ou menos como aquela história daquelas casas, né, que tem o sistema elétrico todo bagunçado, né, que você de repente acende o botão da luz, aperta o botão da luz e o chuveiro liga. Ou então você vai pegar ali vai com Deus só, bom dia, beijo. Onde você pega ali o outro, aperta um botão e liga outra coisa, né? Você desliga ali a televisão e de repente o ventilador começa a girar. Então muitas vezes juntam-se esses grupos de estudos para poder analisar o fenômeno. Então nós pedimos assim, eu gostaria que essa mesa se movimentasse para podermos conversar com os espíritos. Estou repetindo, filhinha, estou lendo um por um agora. Fiz a leitura toda, depois eu estou descendo. Então eu quero que a mesa se movimente. De repente tem ali um objeto que cai de cima do armário. Não adianta eu querer brigar com o espírito, mas eu não falei para você mexer nessa mesa? Eu quero que a mesa mexa, não que o objeto caia. Aí de repente a porta bate. Então a gente percebe o quê? Que não temos o controle. A não ser que seja um grupo bastante sério para analisar aquele fenômeno. Então nós vamos nos juntar para fazer com que haja a materialização dos espíritos, de um espírito. Temos ali um médium credenciado, uma equipe bem preparada, um grupo espiritual disposto, e então eles vão provocar aquele fenômeno de propósito. A mesma coisa acontece em cirurgias espirituais, em psicografias. Se nós temos uma instituição, um centro espírita, que tem uma proposta de trazer psicografias de pessoas desencarnadas para os seus familiares, os espíritos que vão ali vão com essa proposta, mas pela seriedade e pelo compromisso que tiveram. Mas a partir do momento em que eu começo a brincar com o mundo espiritual, eu perco completamente o controle, porque eu nunca sei com o que eu estou lidando. O soldado colocou que os espíritos têm vontade própria, fazem o que querem quando querem, e com quem querem também, e se querem fazer. Então nós temos aí que não temos o controle. Então pode ser muito diferente ou sequer não acontecer. E aí Kardec coloca um ponto essencial para todos nós aqui, que é exatamente aquilo que a gente vai estudar, a proposta do nosso estudo aqui nesse livro. Acrescentemos ainda que para obtê-los necessitamos de pessoas dotadas de faculdades especiais, que variam ao infinito segundo a aptidão de cada indivíduo. Já tratamos aqui do potencial mediúnico de cada indivíduo. E nós lembramos que eu falar para você que eu sou médium é mais ou menos eu dizer para você que eu sou professor. Vocês vão perguntar, professor de quê? Porque o professor é aquele que professa o conhecimento. Então, se eu sou um professor, eu sou professor do quê? Posso ser professor de balé, de culinária, de física termonuclear, posso ser professor de costura, professor de engenharia, professor do que exatamente eu sou? O médium, ele também atinge essa mesma variedade. Eu sou médium. Mas qual é o seu potencial mediúnico? Qual é a sua habilidade? E aí então ele pode ser dotado, professor de espiritismo, né, Ju? Por que não? Então, nós temos ali, eu sou médium, mas médium com que habilidade? Eu posso ser dotado de uma única habilidade, que é a que mais se destaca, como posso ser dotado de várias habilidades, sendo que todas elas se misturam, todas elas se confundem, tendo uma ou outra que se destaca ou nenhuma se destaca, em maior ou menor intensidade. Então, quando nós estudamos mediunidade, eu falo assim, eu sou médium. A primeira coisa que eu pergunto é o quê? E qual o trabalho que você faz na mediunidade? Eu trabalho com cura. Já sei que ele é um médium de cura, aquele médium que faz doação de fluidos magnéticos
envolvidos com os fluidos magnéticos do mundo espiritual, que promove alteração perispiritual ou mesmo física nos indivíduos. Ah, eu sou médium de desobsessão. Mas ainda assim eu insisto, mas você faz psicografia ou você faz psicofonia? Aí a gente utiliza aquela expressão comum, que se popularizou bastante hoje, eu sou médium de incorporação. Que embora não seja a expressão correta para designar o fenômeno, nós entendemos exatamente o que ele quis dizer. E hoje isso é aceito, digamos assim, de um modo bastante prático, né? Porque ou nós utilizamos eu sou médium de incorporação, ou eu sou médium de psicofonia. Só que na situação, se nós analisarmos o fenômeno que ele provoca, nós veremos que incorporação é equivocado, porque o espírito não incorpora em ninguém. Ele envolve o médium no seu sistema motor, e aí então o médium reage do modo como o espírito reagiria, chorando, ficando em pé, dançando, tocando um instrumento, batendo na mesa, gesticulando. E o médium psicofônico é aquele médium que permite que os espíritos falem através da voz. E eu posso, como Kardec já descreveu em muitas experiências das quais ele participou, uma pessoa sentada a uma mesa, lendo um jornal e um espírito falando através dela, e ela estava absolutamente consciente. Então o espírito fez o quê? Ele apenas utilizou o aparelho fonador, a boca, língua, cordas vocais, respiração, para o médium falar. Então eu estou falando para vocês, declamando uma poesia, lendo o meu jornal na sessão de esportes. Não faço nem ideia do que eu estou falando. Isso então é psicofonia. Então nós temos ali uma mistura de psicofonia com motricidade. Falei para vocês que essa expressão eu nunca li, mas é uma expressão que poderia ser utilizada, a psicomotricidade. O que é motricidade? Motricidade é movimento. Então se o espírito te movimenta, isso não é catalogado, isso não é oficial. Psicomotricidade. Certo? Então motricidade é movimento, motor, e a psico vem dessa parte mediúnica, que é, na verdade, ali o envolvimento mental, do pensamento fluídico. Né? Então, seria assim uma designação mais correta? Talvez, pelo próprio fenômeno, mas então a gente começa a analisar dessa forma. Eu sou médium psicográfico, eu sou médium de efeitos físicos, eu sou médium de psicopictografia, aquele médium que pinta, aquele médium psicomusicista, é aquele que toca música, que canta. Nós temos um exemplo claro disso, Irineu Gasparetto, que pega ali, faz shows mediúnicos que são muito interessantes. Se vocês quiserem assistir a um show dele, dá uma chegadinha no YouTube, coloca Irineu Gasparetto, apresentação musical. Aí vocês vão ver um show que ele fez com mais de 20 apresentações de vários artistas desencarnados diferentes, que através dele apresentavam as suas músicas. Então nós temos ali aquele que pinta, aquele que canta. Muito bem, mas eu pego então o Irineu Gasparetto. Vamos pegá-lo como exemplo. E eu falo assim, Irineu, eu quero uma comunicação com a minha avó que desencarnou. Faz uma psicografia para mim. Ele vai dizer, sinto muito, mas eu não sei fazer isso. Aí eu vou dizer, mas como assim? Você não é médium? Faria essa pergunta numa posição de leigo. Ele vai dizer, sou médium, mas eu não tenho essa especialidade, eu não tenho essa habilidade. Né? Sim, exatamente, Luísa. Nós temos aqueles que têm especificamente, como eu disse inicialmente, uma habilidade que mais se destaca, como nós temos médiuns que têm várias habilidades. Algumas vezes em intensidades menores, outros em intensidades maiores. Basta ver o Chico Xavier. Chico Xavier, Ivone do Amaral Pereira, Divaldo Franco, Raul Teixeira, que são ostensivos e são ali digamos assim, qual é a palavra que eu posso colocar? São assim, de multifaculdades. Mas então, para um trabalho efetivo, para um trabalho eficaz, ele então se dedica a uma área em especial. O Chico, por exemplo, fazia psicofonia. Lembra do livro Instruções Psicofônicas? Chama Instruções Psicofônicas porque foi através da psicofonia que ele recebeu aquelas instruções. Aí pegaram então as gravações das mensagens e transcreveram para um livro. Mas então ele recebeu a orientação de Emmanuel. Essa foi a sua a única e última obra. A partir de agora você vai escrever. Mas ainda assim o Chico fazia curas. As pessoas lá iam tomar um passe, receber um tratamento e tudo mais. Ele recebeu orientação, você não vai mais se dedicar a esse trabalho de cura. Chico era capaz de promover fenômenos físicos, materialização de espíritos, doação de ectoplasma. Recebeu orientação, você não vai mais dar vazão a essa sua habilidade, o seu trabalho vai ser com livros. E aí então de tudo aquilo que ele tinha, de evidência, de
audiência e tudo mais, a sua dedicação foi exclusiva para quê? Para esse trabalho de psicografias. Embora a mediunidade continuassem ainda ativas, assim as outras habilidades continuassem ativas, mas ele se dedicava especificamente a isso. Nós temos o Divaldo Franco. O Divaldo tem ali a psicofonia, aquilo que eu falei para vocês. Vocês já viram algum vídeo em que o Chico Xavier permitiu um espírito falar através dele pela psicofonia? Nós não vimos porque não existe registro desse tipo de trabalho que ele fez. E foi há muito tempo. E do Divaldo Franco? Você coloca no YouTube e está lá, Divaldo Franco falando. E o Raul Teixeira, vocês já viram a psicofonia através dele? Não. E as psicografias? Tem vídeo dele psicografando. E nós pegamos assim um ou outro que vai mostrando as suas habilidades, que quando o trabalho é sério, ele direciona, ele canaliza as suas energias, o seu estudo e o seu conhecimento para aquele tipo de trabalho, para aquele tipo de objetivo. Continua aqui para nós, só para a gente poder entender. Para os fenômenos que nós colocamos, propriamente ditos, né? A Ju está perguntando se o André tem psicofonia. Não tem nada, Juliana. E aí então nós colocamos aqui que Kardec falou sobre essa variedade de habilidades mediúnicas para mostrar que se por acaso existe ali uma reunião de indivíduos que por curiosidade, por desejo de estudar, pega um médium qualquer e diz para ele assim: olha, nós queremos que você nos ajude a fazer com que essa mesa se movimente. Ele vai fazer a doação do seu ectoplasma, os espíritos vão envolver aquela mesa e vai provocar então um fenômeno físico. Mas então aquele médium, a única habilidade que ele tem é a dividência. Ele fala assim: olha, eu não posso mover essa mesa, mas eu estou vendo aqui um monte de gente à minha volta querendo mover. Aí vão dizer assim: mas como assim? Você não é um médium? Você tem que fazer isso. Ele vai dizer: não, eu não tenho, tanto não tenho como não posso. Daí então Kardec, acrescentemos ainda que para obtê-los, para obter esses fenômenos, necessitamos de pessoas dotadas de faculdades especiais que variam ao infinito, segundo a aptidão de cada indivíduo. Ora, sendo extremamente raro que uma mesma pessoa, tenha todas as aptidões, a dificuldade aumenta, pois seria necessário dispormos sempre de uma verdadeira coleção de médiuns, o que não é possível. E aí então nós temos em algumas reuniões mediúnicas, de esclarecimento, de desobsessão, em que nós temos ali uma equipe de médiuns, em que temos um médium psicofônico, ou médium falante, como Kardec coloca, um médium escrevente ou médium psicográfico, como Kardec coloca, um médium vidente, que é importante ter um médium vidente na equipe, porque você observa na dimensão do mundo espiritual qual é a condição, qual é a aparência que o espírito tem, quem são os espíritos que estão ali presentes. E isso facilita bastante o trabalho, porque o coordenador dispõe de várias habilidades para ter controle absoluto sobre aquilo que acontece na reunião. Só que nós sabemos que, na realidade, as casas espíritas têm um médium e olhe lá, 2 médiums e olhe lá. E ele tem que se virar para fazer aquele pouco que ele consegue fazer para um trabalho de caridade e de assistência espiritual. Então temos ali várias habilidades que vão surgindo, que vão chegando, para poder formar uma equipe, digamos, multidisciplinar, para poder prestar um trabalho, um serviço mais abrangente. Então Kardec coloca assim: se você quer realizar um fenômeno, você vai ter que ter uma equipe multidisciplinar para poder ter um médium para cada tipo de coisa. Não é simplesmente pela vontade de fazer que as coisas acontecem. Então se alguém... E o pior é assim, hoje nós temos uma mania de querer hierarquizar as habilidades das pessoas para dizer assim, se ela é mais importante ou se ela é menos importante. Durante um bom tempo, quando nós tínhamos ali a presença do Chico fazendo as suas psicografias, todo médium que fazia psicografia era o médium mais importante do que os outros, porque ele se assemelhava com o Chico Xavier. Então a gente não fala do caráter, a gente não fala da vontade de fazer, a gente fala simplesmente da habilidade, analisa friamente a habilidade. Quando você fala que você é um médium psicofônico, ou médium de incorporação, se preferir, aí então ele faz parte da tropa de choque. Porque então ele vai pegar os espíritos e vai falar por eles, e vai se agitar, e vai gritar, e vai chorar e coisa e tal. Se eu sou médium de cura, eu sou mais sereno, eu sou mais zen, porque eu faço cura, faço imposição de mão. Se eu sou médium disso, médium daquilo, então as pessoas começam a classificar a importância do médium pela sua habilidade. Sendo que, na verdade, nós temos ali a importância de cada indivíduo pelo conhecimento que ele tem e pela capacidade que ele tem de aplicar aquilo em benefício do próximo. Aí sim ele se mostra grande
pelas suas atitudes e não simplesmente pelas suas habilidades. Então eu posso ser assim, um médium multi-habilidoso, mas eu só quero saber de ficar em casa, de curtir minha vida, não estou interessado em nada. Isso não muda nada, então, o meu valor. Poderia ser mais produtivo? Poderia. Mas infelizmente não tenho vontade ou não tenho oportunidade de colocar aquilo em prática. Sendo que eu sou um médium de cura, simplesinho, aquele médium que dá paz, que está toda semana, ali perseverante, determinado, disciplinado, fazendo um trabalho de assistência ao próximo. Então vemos ali que não é a habilidade que faz o indivíduo, mas é o que ele faz com a habilidade. A Luísa colocou: quem grita, chora, faz escândalos não é estudioso. É o médium que não conseguiu ainda controlar-se diante da influência espiritual. Que na verdade ele não consegue conter o espírito. Que muitas vezes o médium que cai nessa condição, ele fala palavrão, ele gesticula, ele ofende. Se você é um médium disciplinado, o espírito pode estar ali estribuchando do teu lado. Você serenamente, olhando para a paisagem, tranquilo, somente filtrando aquilo que é importante para ele. Bom dia, pessoal que chegou. Então isso aí a gente vai estudar depois no desenvolvimento mediúnico. O desenvolvimento não no sentido de você criar aquilo que não existe, mas de educar aquilo que já existe. O soldado colocou: são funções distintas, porém todas igualmente importantes, de acordo da forma que se aplica. De acordo com a aplicação. Até durante muito tempo nós colocamos assim: o médium psicográfico ele é muito importante, mais importante do que o médium de cura. Então você pega ali um José Arigó, que tinha ali a influência do Dr. Fritz, que fazia cirurgias espirituais espetaculares. Curava as pessoas, curava cânceres, tirava tumores, aneurismas, problemas cardíacos. E aí? Nós percebemos o quê? Que é a forma como se utiliza. E isso é importantíssimo também, que a gente vai falar sobre a influência do médium nesse trabalho e também os valores do próprio médium. A Mia colocou: mas para a pessoa saber se tem essa faculdade e qual é, você teria que fazer um curso sobre mediunidade. A gente vai estudar um pouco mais para frente isso, Mia. Mas assim, para você saber se você é dotado de mediunidade ou não, o próprio Kardec utiliza aqui, nos orienta no livro dos médiuns, que tem muitas pessoas que têm mediunidade e não querem ter. E nós pegamos casos e mais casos desse tipo. Eu vejo, mas eu não quero ver, eu sinto, mas não quero sentir, coisa e tal. E tem pessoas que querem ter. Como eu queria ter assim. Eu sou um desses, confesso. Confesso, eu não fico nem vermelho. Eu queria ser um médium que tivesse a habilidade de ver alguma coisa, de sentir alguma coisa. Eu adoraria isso. Mas não tenho. E o que Kardec coloca é que muitas pessoas que criam grandes expectativas em torno dessa habilidade, não. Por que deve ser horrível? Porque a impressão que a gente tem é assim, que todo médium sofre, né? A gente vai falar sobre isso, e não é assim não. É a forma como ele lida com a mediunidade, o comportamento que ele tem, que faz ele sofrer ou não. Assim como tem pessoa que não é médium, que sofre muito mais. O nosso sofrimento na nossa vida pessoal, na nossa vida particular, tem aí mediunidade envolvida? A perda de um ente querido, um casamento que se desfez, uma decepção amorosa, um problema financeiro. Tem alguma coisa de mediúnico aí nessa história? Não. Então nós vemos que grande parte dos nossos problemas, ou seja, a vida horrível que a gente tem, as experiências horríveis que a gente tem, não dizem respeito à mediunidade. Então o sofrimento é característico do ser humano. A mediunidade, tanto ter a mediunidade como não ter a mediunidade, pode causar nele um tipo de aflição ou provocar nele um tipo de felicidade. Então não tenhamos essa ideia de que é horrível ser médium. Muitas vezes você pode ter a mediunidade e fazer um trabalho maravilhoso e ser extremamente feliz por isso. Né? Então, como detectar se tem ou não, que você estava perguntando? Kardec ele coloca assim que ou você tem por revelação, ou você tem por eclosão. E ele diz um cuidado para nós, que se você tem a mediunidade, ou se você não tem essa habilidade mediúnica, não tem a mediunidade ostensiva, e você deseja de muito que isso aconteça, você pode algumas vezes criar expectativas e ilusões, que são fenômenos que nós chamamos de fenômenos anímicos, que dizem respeito ao indivíduo pela sua própria alma, que ele acaba criando. Então ele escreve, ele psicografa de verdade. Ele coloca ali, ele começa então a escrever coisas que ele não tem conhecimento e coisa e tal, que na verdade isso é do seu psiquismo. É do seu subconsciente que está brotando, porque ele deseja tanto ser médium, ele treina tanto para isso acontecer, que acaba acontecendo uma coisa que ele mesmo provoca e ele não se dá conta. Algumas pessoas que criam, que sofrem de alucinação, ele quer ser vidente, ele quer ver, de repente ele começa a ver vulto tudo quanto é lugar. Na verdade é ele que mentalmente criou aquele cenário. Então o que é a eclosão da mediunidade? A eclosão é quando a mediunidade começa a brotar.
E isso pode acontecer em qualquer idade. Quando criança, Chico Xavier e Divaldo Franco tinham por volta de 4 ou 5 anos de idade. Nós temos outros que são adolescentes, que quando começam então a chegar nessa fase da puberdade, começam então a ver, a sentir e fazer um monte de coisa. E aí sofre por isso, porque muitos jovens vão para o centro espírita porque são atormentados pela mediunidade, porque não sabem o que é, a família não conhece, coisa e tal. Temos aqueles que são adultos, que de uma hora para outra passam a ter uma sensibilidade maior. Então não existe assim, uma regra quando que a coisa vai acontecer, mas ela acontece. Quando ela eclode, a orientação diria o quê? Você tem então que seguir para aquele local. Você vai para aquele local, para aquele estudo, para você entender o que você tem e começar então a controlar essa habilidade que se desenvolveu. Por outro lado, nós temos aqueles que têm uma habilidade que se encontra adormecida, que pela orientação dos espíritos é assim, olha, começa a treinar que ela vai aflorar. E treinando as coisas vão acontecer. Ou seja, os espíritos têm esse conhecimento prévio, te orientam ao treinamento e você então começa a desenvolver essa habilidade. A minha colocou, mas pode ser que no centro digam que você tem e você não tem. Depende do centro. Tá? É muito comum que você vai assim, em centros que são espiritualistas, aí você está sofrendo, está com depressão, aí chegam para você, minha filha, você precisa desenvolver sua mediunidade, é isso. Na verdade você está com uma depressão porque você fala que você precisa de medicamento. Né? Então isso é muito complexo e é muito grave, muito sério isso que você colocou, Mia, de ter pessoas que vêm com essa ilusão, que nós já recebemos, vai trabalhar, Luísa, vai trabalhar que melhora, que na verdade ela está com um problema orgânico, um problema psíquico, que ela precisa trabalhar para poder se reencontrar. E isso não tem nada a ver, bom dia Pedrinho, não tem nada a ver com mediunidade. Não, melhora pelo ambiente, né, Ju, mas não que esteja relacionado com desequilíbrio mediúnico. Essa que é a questão. Então quando você vai num centro, já aconteceu, vai com Deus André, bom trabalho para você. Já aconteceu de pessoas chegarem, Blicade, bom dia, quanto tempo? De pessoas chegarem no nosso trabalho, por exemplo, no Espiritismo Net que vocês conhecem que a gente faz, as pessoas nos escrevem dizendo assim, eu fui no centro espírita e disseram que eu tenho que desenvolver a mediunidade, que é por isso que eu estou sofrendo. O que eu tenho que fazer? A gente fala, olha, você até pode ir no centro espírita, mas para diagnosticar qual é o seu problema, para avaliar a sua situação, porque pode ou não ter centro. Você não tem simplesmente assim na lata, você olhar e dizer assim, a mediunidade. É mais ou menos como aqueles hospitais, né, que você vai assim, um hospital simples, que você vai assim, eu estou com dor de cabeça, eles te colocam na maca e colocam assim, puf, toma um soro. Você está com dor de barriga, toma um soro. Você faz aquilo lá, toma soro. Você está com um problema de dor de cabeça, é mediunidade. É mediunidade, é mediunidade. Então isso é falta do quê? Falta de conhecimento e falta do estudo. Porque se fizerem esse diagnóstico tão simplista e tão imediato assim, sem sequer te conhecer, é porque tem coisa errada. E essa prática não orientada é ou de um centro que não é espírita, de uma instituição que não é espírita, ou de um centro espírita que não está seguindo as orientações básicas para lidar com a mediunidade. Mas a gente vai falar sobre isso. Tem um livro interessante, Mia, que caso você queira ler, da Sueli Caldas Schubert. O livro chama Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. A Sueli é uma grande médium, trabalha assim, tem um conhecimento absurdo de mediunidade. Ela é de Juiz de Fora, se não me engano, lá em Minas Gerais. E ela já muitas palestras, muitos programas, muitos livros publicados sobre isso. E esse livro, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz, é um livro para pessoas leigas que têm essa sensibilidade mediúnica aparecendo. Então ela começa daquela Sueli Caldas. Coloca Sueli Caldas que já vai aparecer o nome dela. Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. E ela dá uma abordagem básica, tá? Isso aqui então, deixa eu escrever para vocês, espera aí. Sueli Caldas Schubert. Isso aqui, ó. Tá? Então, Mediunidade, Caminho para Ser Feliz. É um livro básico para pessoas que não são frequentadoras de instituições espíritas, não frequentam grupos de estudos, e ela faz assim, olha, se você está sentindo alguma coisa, pode ser isso, quem tem mediunidade nesse processo de eclosão começa a sentir alguma coisa nesse sentido. Então ela dá uma orientação bem legal, eu comprei esse livro, li, gostei bastante, né, para nós que estudamos há bastante tempo. Tem ali uma linguagem bem básica para quem não tem conhecimento da doutrina, que vale a pena. E procurem também esse nome dela em programas, né?
Deixa eu ver aqui. Não, tem muitos que eu não li ainda. Eu estou com uma prateleira cheia de livro para ler aqui, Mia. Não se preocupa. Então, conforme eu for lendo, eu vou falando para vocês. Mas tem um monte que eu já não li. Que eu não li ainda e que eu tenho vontade de ler. Então, tenho aqui, por exemplo, a Martins Peralva, Estudando a Mediunidade, Bastidores da Mediunidade, de Emanuel Cristiano, Mediunidade dos Santos. Tem um monte de livro aqui que eu quero ler e não consigo. Né? Eu vou mandar para você, Morder, pode deixar. Né? Pois é, querida. Então, assim, essa situação de vivenciar a mediunidade logo no começo, ela depende de uma série de situações e de fatores, de local que você vai, de sintomas que você apresenta, que nem tudo é mediúnico. Nem tudo diz respeito à influência do mundo espiritual. Algumas vezes é psíquica, é orgânica, e assim vai. Né? Então, só para a gente poder voltar aqui, quando se fala de mediunidade, a gente já percebeu nesse nosso bate-papo a infinidade de fenômenos mediúnicos que podem ser provocados com habilidades incontáveis de médiums também. Naquele vídeo que nós colocamos aqui na sala, logo no começo do nosso estudo do Livro dos Médiuns, vocês se lembram? Quem não se lembra, eu fiz uma coletânea de trechos de passagens de fenômenos mediúnicos de vários filmes de sucesso que nós já assistimos na televisão, no cinema, locadora, no computador, seja lá onde for. Então eu fui pegando um trechinho de cada um. E cada trecho representava um tipo de fenômeno mediúnico. A gente pode até colocar no finalzinho aqui depois, para vocês que não participaram daquele começo. Deixa eu ver se ele está aqui na nossa biblioteca, peraí. Deixa eu ver aqui, mediunidade no cinema, está aqui, ó, eu coloco para vocês depois. Então a gente vai assistir juntos, junto, e vocês vão ver a infinidade de fenômenos que tem. Então não apenas nós temos ali uma variedade incontável de fenômenos, como nós temos intensidades das mais variadas. Intensidade significa assim, eu sou médium, que consegue facilmente captar o psiquismo de vários tipos de espíritos em várias condições diferentes, ou eu posso ser um médium que tem ali uma restrição que eu só consigo trabalhar com aquele tipo de espírito. Por exemplo, um espírito que é o suicida. Ele tem um psiquismo extremamente abalado, extremamente denso. O seu perispírito também é extremamente denso. Alguns médiuns não têm capacidade de ter contato com esses espíritos. Então a gente vai, por exemplo, olha, Celso de Almeida Afonso, que trabalha em Uberaba, Chico Xavier, que trabalha em Uberaba, Carlos Bacelli, que trabalha em Uberaba, outros que trabalham em outras instituições, qualquer espírito que chega traz uma comunicação com eles. Tamanha facilidade que ele tem de assimilar esse psiquismo e de entrar em sintonia com essas entidades. Agora tem outros espíritos que você vai num centro e fala assim, olha, não consegui trazer a comunicação da sua mãe aqui. Ah, porque esse centro é uma porcaria, que não sei o quê. Na verdade é o médium que não tem essa habilidade. A cura é a mesma coisa, eu sou um médium passista. O outro médium é aquele que provoca grande fenômeno em cima da cura. Então vai, né, uma série... exatamente, deu certo, né, o Brás? Deu certo sim, o Celso estava hospitalizado, né, ele estava com tumor, e aí, então ele está ali nesse processo de cura, né, ele está se recuperando, graças a Deus. Ali o Francis colocou R$20 o livro da Ivone, para quem quiser, da Ivone não, da Sueli, para quem quiser, está ali à disposição, né. Então nós temos ali, conhecer a história de Ivone do Amaral Pereira também é uma aula, porque ela era uma médium também com um potencial assim absurdo. Ela via, ouvia, fazia e acontecia de tudo quanto é jeito e sofreu absurdamente por aquilo que ela tinha. Desde a infância, ela sofria assim, ela contava, falou assim, gente, eu sofri tanto que vocês não imaginam. Para quem quiser depois as obras dela, só pegar, por exemplo, o livro... tem uma coisa na frente que eu não estou conseguindo lembrar do nome. Devassando o Invisível. Ivone do Amaral Pereira, Devassando o Invisível. Lê a história dessa mulher, a gente vai falar assim, como eu queria ser médium. Depois de ler a história dela, a gente vai ver que loucura que é o desequilíbrio que ela sofreu. Como foi difícil para ela. A Mia colocou, né, quando vai ter palestra sobre mediunidade e o que ela provoca? Sempre tem, Mia. É mais fácil você encontrar. Dá uma chegadinha lá no site do programa Transição, www.transição.com.br. Eu acho que é isso o site. E lá você procura, lá você procura entrevistas sobre mediunidade. Temos ali várias pessoas que falam com muita simplicidade, falam com muita facilidade, para você entender o que é a mediunidade, né? Ou então dá uma chegadinha lá naquele site, filhinha, coloca lá do spiridige.net/vídeos,
Que temos ali alguns vídeos também que falam de médiums, de mediunidade e de fenômenos mediúnicos também. Tá? Então, assim, o que a gente vai estudar no livro dos médiuns vai se destrinchar um pouco mais cada uma dessas situações. Mas a importância da gente entender sobre mediunidade é não nos deixarmos. Também a mesma coisa, né? A Betinha lembrou também que toda segunda-feira, lá na palestra do Célio das 19h30, fala sobre mediunidade. Normalmente é o Marcelo Alves, que sabe muito de mediunidade, eu adoro ouvir as instruções dele. Aprendo muito quando ele fala. Né? O Mega Upload travou, né, Paulo? Então já era. Esperar agora ver se eles abrem novamente. A Vaninha colocou ali, ó, espiritismo na... Não é mídia, filhinha, vídeos. espiridige.net/vídeos. Não se enrola. Isso é outra coisa, outro site. Né? Esse que é o problema. Deixa eu ver aqui. Também que é mastigadinho, né, Ju? Tá bom, vou te dar sopa de minhoca, você vai ver. Moleza também. Né? Então, na verdade, quando a gente fala sobre o estudo de mediunidade, ele é um desafio para todos nós também, porque eu nunca estudei o livro dos médiuns. É a primeira vez que nós estamos estudando. E para isso a gente precisa ter base. Então eu estou ouvindo tudo quanto é gente, ouvindo tudo quanto é palestra, lendo tudo quanto é livro. Então o que mais tem aqui na minha prateleira agora é livro sobre mediunidade. Então eu estou começando a estudar sobre a vida e obra de Ivone do Amaral Pereira. Estou no 3º livro sobre ela já. E tem outros aqui à espera também para... Né, na verdade, à espera de um milagre, né, porque eu preciso de um milagre para poder ler. Então tem bastante coisa que a gente vai vendo. Né? Então a variedade que eu estava falando, me fugiu agora, a Muriel colocou ali, me trouxe de volta para o raciocínio. A variedade é infinita. Então nós temos pessoas que, por exemplo, a Muriel colocou, sentir cheiro de vela durante a madrugada, ou sentir perfumes quando estamos sozinhos, cheiro de álcool, pode ser considerado um fenômeno mediúnico, sim, se tiver espírito envolvido. Tá? É aquilo que eu falei para vocês, não dá para a gente simplesmente determinar, não, isso é. Se você não tiver claramente ali uma sensação, tiver claramente alguma coisa que justifique a ostensividade, é indo no centro espírita, Flor, fazendo um estudo mais aprofundado, porque lá você vai naquele local e o cheiro que você vai sentir e tudo mais vai ser percebido por outros médiuns também. E aí, então aquele que tem habilidade diz assim, olha, isso aí realmente é a mediunidade. Não é uma ilusão sua. Né? Quem tem a mesma habilidade que você, Muriel, é a Luísa. Essa ideia de sentir cheiro de álcool, às vezes um espírito que exala esse cheiro, alguma coisa do gênero, também é captado. Espírito que cheira cigarros. Minha mãe tem essa coisa de repente estar assim, sente um cheiro de cigarro por perto, não sabe o que é. Então cheiro de vela, cheiro de éter, principalmente em trabalho de cura, cheiro de perfume. Então a gente tem pessoas que sentem cheiros, pessoas que têm, nos sentidos de modo geral, os nossos sentidos de modo geral, visão, audição, o tato, o paladar, o olfato, são os nossos 5 sentidos. E mais esse 6º sentido, que é exatamente a percepção do mundo espiritual, nós estamos abertos a captar tudo. Então eu posso simplesmente ouvir alguém. Tem uma médium que diz assim, eu estou ouvindo alguém falar com você. Eu estou ouvindo um barulho, eu estou ouvindo tal coisa, eu ouvi um bicho não sei aonde, eu ouvi não sei o quê. E, na verdade ele é médium auditivo. Então a gente tem... todos os nossos sentidos podem ser provocados isoladamente ou ao mesmo tempo. E quando se fala do pensamento, então nem fala, porque aí você sofre uma interferência no seu pensamento que Deus sabe como vai ser. Até a psicografia varia, a gente sabe disso. Pode ser uma psicografia mecânica, semimecânica, intuitiva. A gente vai destrinchar isso aos poucos depois. E a gente vai se encantar, porque estudar mediunidade é uma coisa deliciosa. Aqueles médiuns que provocam efeitos físicos, você está numa sala e de repente começa a chover pétalas em cima da mesa. Aí você olha para o teto e fala, de onde surgiram essas pétalas? Não é porque os espíritos fizeram as pétalas aparecerem, mas é porque tem um médium presente que possibilita ao espírito fazer isso acontecer. Se ele não estiver ali, não vai acontecer nada. Se eu for um médium simplesmente que faz psicografias, o espírito pode tentar fazer de tudo acontecer e que não vai acontecer nada. Agora, se eu sou um médium que tem essa ou aquela habilidade, vai acontecer exatamente isso. Né? Deixa eu ver aqui. A Ju colocou, né, falta do Dr. Sérgio Felipe, né, com as sintomatologias, né, sintomatologias físicas. Né? Então tem a ideia também dos sintomas físicos que surgem. Mal-estar, arrepios, contrações, né, tem de tudo que pode acontecer. Cada indivíduo reage de modo diferente. Não é comum, muitas vezes, uma pessoa que tem ali um ataque convulsivo, e é muito comum as pessoas dizerem assim, são materializadas, você pode pegar na mão, Dalene. Pessoas que sofrem convulsões e todo mundo fala assim, é porque tem um obsessor apertando o pescoço dele. E na verdade ele tem realmente
uma patologia neurológica que provoca essas convulsões, que provoca, né, esses distúrbios bioquímicos do cérebro. Mas muitas vezes também esse tipo de sintoma também pode dizer respeito, por exemplo, a um processo obsessivo, onde os espíritos, através de uma influência mental, provocam esse fenômeno. Então isso tem que tomar muito cuidado. No passado, para a gente ter uma ideia, epilépticos eram queimados em fogueira porque diziam que eles estavam possuídos pelo demônio. Olha só o cuidado. E a pessoa simplesmente tinha um distúrbio bioquímico, um distúrbio neurológico. Muriel colocou, né? A vez que eu senti o cheiro de álcool foi muito forte, foi quando eu estava em oração por uma amiga que estava passando mal, né, muito mal no hospital, em determinada hora. Esse cheiro ficou super forte e logo me desligaram dizendo que ele havia falecido. Exatamente na hora que eu senti. Tá vendo só? A gente tem essa conexão, essa habilidade à distância, de sentir cheiro, uma série de coisas. Por isso que é uma delícia estudar mediunidade, que a gente vai desconhecendo coisas que a gente não conhecia. Um trabalho feito, por exemplo, pelo Carlos Embaçaí Filho, que é filho de Carlos Embaçaí, que foi um grande estudioso da doutrina espírita. O Simba é físico, né, o Carlos Embaçaí é físico e estudioso também da mediunidade. E ele participou de um programa Globo Repórter, na Globo, que vocês podem até achar no YouTube, coloca lá Carlos Embaçaí Mediunidade, vocês vão achar ali um trabalho que ele fez. De uma mulher que ela se sentava à sua frente, ela absorvia o seu psiquismo e começava a falar coisas que somente você sabe. E aí então você podia, num trabalho psicológico, que era interessante, num trabalho psicológico, uma psicóloga conversar com a médium em vez de falar com você. Em vez de falar com você, por quê? Quando você fala, você fica travado. A psicóloga pergunta, escuta, mas o que você sente com isso? Aí você dissimula, você mente, você não lembra. Carlos Embaçaí. Embaçaí com HY no final. E aí então quando você fala, HY no final, quando você fala com a médium que absorveu o seu psiquismo, fala tudo o que você não quer falar. Essa é uma habilidade mediúnica de transposição de consciência, vamos dizer assim. Então tem coisas assim que a gente nem imagina que pode acontecer. E isso são pessoas que têm habilidades específicas para trabalhar com isso. Para a gente poder fechar, né, a gente vai trabalhar com isso com calma, né? O Morder colocou, né, na Igreja Universal eles são exorcizados. É mostrado também. No passado eles eram queimados, hoje são só exorcizados, né, Morder? Menos mal. No passado era pior. Então, para a gente poder fechar aqui essa passagem, vamos lá então, para a gente ir lá rapidinho aqui esse trecho. É muito simples o meio de evitar esses inconvenientes, ou seja, essa ilusão, essa fantasia. Basta começar pela teoria, que é o que a gente está fazendo, teorizando os fenômenos, analisando quais são os fenômenos, analisando como eles acontecem, quem pode realizar, quais são as consequências desse fenômeno. No momento em que a gente se deparar com ele, não tem impressão. Não tem aquela coisa assim, nossa, de ficar deslumbrado, de boca aberta. A gente já estudou tudo isso na teoria, que é a orientação de Kardec. Basta começar pela teoria. Nela, todos os fenômenos são passados em revista. São explicados e se pode conhecê-los e compreender a sua possibilidade, as condições em que podem ser produzidos e os obstáculos que podem encontrar. Já falamos de um monte de coisa assim. Como pode fazer, o que pode interromper, o que pode impedir. Mas a gente vai estudar isso mais profundamente. Dessa maneira, qualquer que seja a ordem em que as circunstâncias nos fizerem vê-los, nada terão para nos surpreender-nos. E há ainda outra vantagem, a de evitar muitas decepções ao experimentador. Prevenido quanto às dificuldades, pode manter-se vigilante e poupar-se das experiências à própria custa. De chegar e falar assim, poxa, mas eu fui lá para ver a coisa acontecer e a coisa não aconteceu. A gente já sabe por quê. Porque depende do médium, depende do espírito, depende do ambiente, depende do objetivo. Desde que nos ocupamos de espiritismo, Kardec agora falando da sua experiência pessoal. Desde que nos ocupamos do espiritismo, foram muitas pessoas que nos acompanharam, que seria difícil presenciar o seu número. Entre elas, quantas permaneceram indiferentes ou incrédulas diante dos fatos mais evidentes, só se convencendo mais tarde através de uma explicação racional? Quantas outras foram predispostas a aceitar por meio do raciocínio? E quantas, afinal, acreditaram sem nada ter visto, levados unicamente pela compreensão? Falamos, portanto, por experiência, e por isso afirmamos que o melhor método de ensino espírita é o que se dirige à razão e não aos olhos.
é o que seguimos em nossas lições, do que só temos que nos felicitar. Então, Kardec que dá a sua experiência pessoal, mostrando que, para você entender o Espiritismo, especialmente nessa parte das experiências mediúnicas, não é você levando a pessoa para ver o fenômeno e depois explicar. Expliquemos primeiro tudo aquilo que acontece e depois vai para a prática. Mais ou menos como acontece para você tirar a sua habilitação de motorista. Quando você chega e faz a inscrição, eles não dizem para você, então me acompanha aqui que a gente vai dirigir um pouquinho. Todo mundo fala assim, ó, você vai ler essa apostila, vai participar dessa aula, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Para você então se habilitar para o voo, você tirar um brevet de piloto, nem se fala. Você chega no aeroclube e fala assim, escuta, eu quero aprender a pilotar. Opa, vamos já, agora que eu vou te levar para voar. Você vai passar lá 3, 4 meses só estudando teoria de aerodinâmica, de propulsão, de segurança de voo, para depois você sentar no lado do passageiro, para você ver como a coisa funciona. E depois de muito tempo você vai ter a liberdade de fazer o seu primeiro voo acompanhado e bem depois ainda o seu primeiro voo solo. Tudo pela teoria, assim também a doutrina espírita. Estudemos a teoria de tudo aquilo que diz respeito aos fenômenos, passar por simuladores, que agora tem simulador, né, o Júnior? Tudo isso para depois você aprender. Pois é, provavelmente o avião vai cair, que acontece com mediunidade também, soldado. Provavelmente você vai se decepcionar ou vai se assustar. É exatamente o que acontece. Né? Então, tudo isso que Kardec coloca é assim, ó, nós aprendemos que as pessoas entenderam melhor os fenômenos primeiro com a explicação. Então nós atingimos primeiro a razão, não os olhos dela. O que significa os olhos? Senta aí que você vai ver uma coisa se mexer na prateleira. Aí você fica olhando, olhando e nada acontece. Aí você olha para a cara do orientador e fala assim, você está de brincadeira comigo, né? Levanta as costas e vai embora. Aí a gente fala assim, olha, nós temos a possibilidade de estudar um fenômeno físico que pode acontecer assim, assim, assim. Vamos tentar experimentar. Aí então pode ser que em determinado momento aquela coisa se mexa, quando todas as condições necessárias para o fenômeno acontecer estiverem ali unidas. O ambiente, o médium, o espírito, tudo que envolve aquele fenômeno. O Moreira colocou também, nós seres humanos comuns vislumbramos ver primeiro para depois buscar. É uma tendência natural a gente se deslumbrar com o fantástico, com o fantasioso. Todo mundo é assim. Desde a pré-história, os homens olharam para um relâmpago e diziam que Deus estava bravo com eles. Depois de muito tempo, a ciência veio explicar que o fenômeno do relâmpago nada mais é do que a junção de cargas positivas e negativas acumuladas na atmosfera pela vaporização, blá 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 blá. O fogo, por exemplo, é uma coisa divina. Hoje nós ainda nos deslumbramos com esse fantasioso, mas hoje a doutrina espírita, muito mais aceita e permeada pela sociedade, possibilita que as pessoas tenham acesso mais fácil a sites de comunicação, a veículos de comunicação, a vídeos, a filmes, a centros espíritas. Aconteceu alguma coisa? Eu vou perguntar para alguém que sabe. Quantas vezes já vieram perguntar, escuta, olha só, eu estou sentindo uma coisa que aconteceu, eu vi uma coisa acontecendo assim, o que pode ser? Pode ser isso, pode ser aquilo outro. Mas para estudar tem que ser assim, assim, assim. Ah, uma mulher escreveu lá que fulano desapareceu e depois de um tempo não sei o quê. Pode ser isso, pode ser aquilo outro. A matemática do mundo espiritual não é a aritmética simples que nós utilizamos. Não existe o sim e o não. Existe o pode ser que sim, pode ser que não, talvez sim, talvez não, se for assim, se for assado. Então, por essa variedade que a gente vai explicando, a nossa mente vai abrindo. Não é vago, são várias possibilidades, Mia. Vago é quando fica na superficialidade. Quando a gente coloca variedades de situações, cada uma vai depender de uma situação diferente. Esse médium faz isso, sim ou não? Sim ou não? Eu vou dizer, se ele tiver, se for possível, talvez. E aí então a gente começa a ter uma flexibilidade no nosso raciocínio para entender as variedades. Exatamente, o Dalene, essa variedade deixa todo mundo inseguro, porque a gente quer que as coisas sejam simples e fáceis. Mas elas não são simples e fáceis. Elas são complexas, variadas e dependem do nosso estudo. Eu também gostaria assim, seria tão fácil se fosse assim, mas não é fácil. Porque não depende de nós. Depende de uma combinação nossa com o mundo espiritual, com uma série de fatores que estão ali ligados àquela situação. E é isso que a gente vai aprender, felizmente.
Conheço pessoas evangélicas protestantes que são espíritas, mas não dão um braço a torcer. Vai chegar uma hora que cansa, morder. Essa nossa resistência de dizer não quero, não quero e não quero, e tem uma coisa dentro de nós que quer brotar, chega uma hora que o vulcão entra em erupção e tudo vai para fora. Não tem jeito. Né? Principalmente. Né? Então a gente tem assim, né? A coisa vai acontecer e pronto. Não depende de nós. Então nós estudamos aqui, meus amigos, esse item 33, e eu sempre pretensioso, imaginei que a gente fosse chegar até o 34, 35, 36, mas ficamos, eu ia falar infelizmente, né? Mas não é infelizmente não. Essa introdução que a gente está tendo é extremamente importante para depois a gente chegar lá na parte objetiva das manifestações e já entendemos tudo aquilo que a gente vai encontrar. Tá legal? Bom, pessoal, vamos fechar por aqui então o nosso trabalho. Conseguimos aqui quase que pontualmente fechar a nossa reunião. E depois a gente volta, lembrando que na segunda-feira que vem a gente dá continuidade nesse nosso estudo. Né? Eu acho que foi o Mordeiro que colocou um pouco mais acima. Deixa eu voltar um pouquinho aqui. Deixa eu ver aqui. Se tinha colocado alguma coisa que eu não lembro, Morder. Né, eu tenho uma reclamação a fazer, né, quanto a tudo isso. Essa sala fecha muito cedo. Olha, se dependesse da nossa vontade, por nada especial, mas pelo assunto que é interessante, eu ponho em seguida, o Paulo, a gente só vai fazer um encerramento aqui com a nossa prece e a gente já coloca. Se dependesse de nós aqui, a gente fazia 3 turnos diferentes. Não, 3 turnos diferentes. Já propuseram isso, já? Você acha que não? Não dá para abrir à tarde, não dá para abrir à noite? Dá para abrir sim, é só vocês aparecerem aqui. Depois vocês me contam como foi. É simples assim, né? A nossa sala abria, na verdade, a história da nossa sala, ela abria de manhã, nesse mesmo horário, e às 4 horas. E só que eram vários coordenadores, digamos assim, vários orientadores. E era legal, porque assim, hoje é uma pessoa, amanhã é outra pessoa. Mas aí a sala, como vocês conhecem a história, a sala faliu. Aliás, faliu não, quase faliu. Todo mundo foi embora, ficou só a Vaninha aqui limpando móveis. Aí depois assim foi aparecendo um, aparecendo outro, nosso grupo foi se formando de novo, né? Mas tinha esses 2 horários. Estudava de manhã e estudava à tarde. Com 2 pessoas diferentes. E era bem legal. Não era ruim, não. Era bem interessante, sempre porque eram opiniões diferentes. Né? Mas vamos lá. Isso que é legal da gente fazer junto, mas que a gente vai aprendendo, sem dúvida nenhuma, bastante com essa experiência. Né? Vamos lá então, vou passar para a nossa amiga Fernanda.